E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2004, que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que elas aparecem. A figura abaixo representa dois fios metálicos paralelos, A e B, próximos um do outro, que são percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido e de intensidades iguais a I e 2I, respectivamente. A força que o fio A exerce sobre o fio B é parará, a gente tem que preencher, e sua intensidade é parará, intensidade da força exercida pelo fio B sobre o fio A. Então a gente tem que preencher ali a primeira lacuna entre repulsiva e atrativa, e a segunda lacuna entre igual ou duas vezes maior ou menor. Bom, aqui dá para responder de duas maneiras, né? O aluno que já conhece essa matéria e ele decorou as características, o que ele já vai dizer? Ele já vai entender que o fato das correntes terem o mesmo sentido vai gerar uma atração. Então, respondendo direto, como se o aluno tivesse já decorado o conteúdo, então fios paralelos percorrendo correntes no mesmo sentido sempre vão apresentar uma atração. Então já daria para tirar alternativa A, alternativa B, e ficava ali entre C, D e E. Já sobre a intensidade da força entre o fio A e o fio B, ele poderia dizer que essas forças são iguais. Resposta certa já dá direto então a alternativa E para essa questão. Tá, mas como assim, professor? Por que elas vão apresentar atração e por que elas vão ser iguais? Bom, daí para isso a gente precisa lembrar de algumas características da física, né? Primeiro, a parte da questão da atração. Então, isso aqui está dentro ali da parte de força entre fios conduzindo corrente, e aí no caso, né, fios paralelos, que é a situação que a gente tem. Então deixa eu colocar aqui para vocês um desenho mais ou menos já pronto, que é o seguinte: aqui eu tenho dois fios paralelos e, como a questão mesmo comenta, esses fios eles vão apresentar correntes no mesmo sentido. Então vamos supor que aqui nós temos esses dois fios com uma corrente subindo, né, sentido para cima nos dois fios, tá? Então, o que acontece? Estou botando aqui correntes iguais, né? Então, aqui é o nosso fio A, desse lado aqui, e desse lado aqui é o nosso fio B. O detalhe é o seguinte: nessa situação, a gente vai observar que eles apresentam uma atração, então. Atração. Tá, mas por que uma atração? Aí, para eu responder isso melhor, primeiro, a gente precisaria aplicar a regra da mão direita em um dos fios. Então seria necessário a aplicação da regra da mão direita. Que, para quem não lembra, essa regra ela é uma regra que pertence ali ao primeiro fenômeno do eletromagnetismo, que diz que cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, ou correntes em fios geram um campo magnético ao redor do fio, transformando ele num eletroímã. Só para a gente relembrar então rapidinho como é que funciona a regra da mão direita. O dedão ele vai indicar o sentido da corrente, que no caso é para cima aqui, né? E o nosso dedão está apontando para cima, então o dedão ele aponta no mesmo sentido da corrente elétrica. E os outros dedos eles vão indicar o sentido do campo, né? O campo ele vai ser criado ao redor desse fio. E esses outros dedos eles vão justamente me dar essa noção do sentido do campo. Então, sentido do campo magnético, do vetor campo magnético. E aí a gente consegue ter essa noçãozinha de qual é o sentido do campo. Ou seja, aplicando a regra da mão direita em um dos fios, vamos aplicar no fio A, por exemplo, a gente tem exatamente o que eu desenhei ali embaixo, e a gente pode dizer que o campo magnético gerado pelo fio A ele vai ter esse aspecto aqui. Campo magnético gerado pelo fio A, né? O campo magnético representado pela letra B do fio A, e eu botei o Azinho do lado. E aí, o que a gente tem que entender então? Esse campo ele vai se estender infinitamente e ele vai passar por esse fio. Esse fio, como ele vai estar dentro desse campo, ele vai estar sujeito à ação de uma força magnética desse fio, ou seja, o fio B dentro do campo magnético do fio A vai estar sujeito a uma força magnética criada pelo fio A sobre o fio B. E aí, para isso, para eu descobrir se essa força é para a direita ou para a esquerda, se vai ser uma atração ou uma repulsão, eu preciso usar uma outra regra, que é a regra
do tapa. A regra do tapa, que é a regra relacionada aí ao segundo fenômeno do eletromagnetismo, que diz que toda a carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético fica sujeita, né, pode estar sujeita à ação de uma força magnética. E só para relembrar então rapidinho como é que funciona a regra do tapa. Tu vai pegar a tua mão direita também e mais ou menos vai ser parecido com a regra da mão direita o início ali, ó. Então o dedão ele vai de novo indicar o sentido da corrente. Então se a corrente estiver subindo no fio que a gente quer analisar, a gente vai apontar o dedão para cima. Então sentido da corrente. Os dedos que sobraram, eles também vão indicar o sentido do campo. A diferença aqui é que esses dedos eles estão indicando o sentido do campo do fio A, né? Então esse campo que a gente está indicando não é criado pelo fio B, é o campo em que o fio B está inserido. Então, sentido do campo magnético. E aí, no caso, a palma da nossa mão vai indicar o sentido da força. Então, a palma indica o sentido da força. Então, como é que a gente vai usar? Primeiro, tu vai pegar o teu dedão e tu vai apontar o teu dedão para o alto da página, né? Justamente porque a corrente no fio B está subindo, então tu vai apontar o teu dedão para cima. Agora, os outros dedos, como tu vê que o campo gerado pelo fio A ele está entrando em direção ao fio B, está entrando na página que tu está analisando, tu vai apontar os teus outros dedos na direção da tela do teu celular, na direção da tela do teu tablet, do teu computador. E aí tua mão, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, mais ou menos nesse formatinho aqui. Teu dedão, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, teu dedão apontando para cima, que é para onde a corrente está indo, e os outros dedos indicando o sentido desse campo que está entrando na tela. Então tua mão vai ficar mais ou menos assim. E aí o que a gente observa? Com a mão desse jeito, a gente consegue ver que a palma, ela aponta para cá, ó. E a palma indica o sentido da força. Então a gente já consegue entender que o fio B vai ser atraído pelo fio A. Se a gente fizesse o mesmo procedimento tendo o fio B como referência, a gente perceberia que o fio A também seria atraído. Então a força entre eles é uma atração. O detalhe também é que a gente pode lembrar que existe uma lei chamada terceira lei de Newton, ação e reação, que ela diz, deixa eu escrever aqui, ó, terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, para quem não lembra, ação e reação. E essa lei ela diz o seguinte, que toda vez que tu faz uma força sobre um corpo, tu vai receber uma força também desse corpo, que é uma força de igual magnitude, né, de mesmo valor, de mesma direção e sentido contrário. Então a gente sabe que se o fio A atrai o fio B também tem que atrair o fio A. E aí por isso que a gente pode dizer, através da terceira lei, que essas forças vão ser iguais, independentemente do fato das correntes serem diferentes. Isso aqui, na verdade, é um distrator que a questão fala, só para te atrapalhar, para te achar que tem alguma influência no caso das forças entre fio A e B. Essas forças elas vão ser sempre iguais e eu posso sempre me basear na terceira lei de Newton para fazer essa afirmação. Então, eu fiz toda a explicação completa para vocês entenderem, mas a melhor maneira de resolver esse tipo de questão é realmente decorando isso, né? Que quando as correntes apresentam o mesmo sentido, os fios vão apresentar uma atração. Caso as correntes apresentem sentidos contrários, aí a gente tem uma repulsão. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.